Salve, salve família, firmeza total, chegando aqui mais uma vez, trazendo o que há de melhor do rap nacional para vocês, como sempre. Eu, lead para uns, Negro Dio para outros. Espero que vocês gostem. Para quem tá curtindo a nossa caminhada, o nosso trabalho, por favor, curte, comente, compartilhe, dá aquela moral para nós, dá aquela força, tá ligado? Porque isso vale muito para nós. Vocês não têm noção o quanto isso ajuda. Firmão? Hoje vai ser um pouco diferente do... sempre algo diferente, né? Sempre eu faço algo diferente, mas voltado pro rap. Na verdade, pra verdade, hoje eu vou contar a história do primeiro álbum de rap no Brasil. É sempre essas pegadas, tá ligado? Sempre esse tipo de trabalho, sempre essas vertentes. Eu gosto muito do rap nacional, isso não é segredo pra ninguém. Sempre foi o meu álibi, sempre foi aquilo que de fato eu visto a camisa sem medo de ser feliz. E hoje eu vou estar reagindo ao vídeo de uma galera, é uma dupla, acredito eu que são irmãos, não tenho certeza, mas eles fazem um trabalho muito da hora, que é o pessoal do Portal Coisa Que. Portal Coisas Que. Dá um confere lá, procura aí no YouTube o canal deles, vocês vão achar muita coisa sobre rap nacional. Firmão? E hoje é isso. Nossa pegada é falar um pouco mais sobre a história do rap. Claro que hoje é falar a história do primeiro álbum gravado do rap nacional. Fechou? É nóis e vamos que vamos. É assim que surgiu o primeiro álbum de rap no Brasil. O ano era 1980, quando por influência dos bailes de música negra, chega no Brasil o nosso tão querido e amado rap. Grava essa data aí, tá, gente? 1980. Graças ao hip hop, várias pessoas que nasceram na favela, sem muito acesso à cultura, tiveram a oportunidade de crescer e se tornar alguém dentro do movimento. E se hoje em dia MCs estão faturando milhões, ostentando carros e podendo até jogar dinheiro ao avanço, é porque lá atrás tiveram pessoas que fizeram o bagulho acontecer sem ganhar dinheiro nenhum com isso. Isso aí é o que eu sempre falo, venho falando nos meus vídeos, nas lives que a gente vem gravando. Sempre os dinossauros do rap, eles são os precursores de tudo isso. E todos nós hoje, principalmente nós lá de trás, que eu vim bem depois desses dinossauros, e a molecada de hoje, nós devemos muito a esses caras. Muito, mas sem ter noção, cara. Meu, máximo respeito a esses irmãos, entendeu? Quando vê-los, na humildade mesmo, quando vê-los, pede bênção, certo? Porque esses caras deram sangue numa época que a tecnologia para nós aqui no Brasil era difícil, tá ligado? Não era tão fácil quanto hoje. Firmão? Por isso que, para enriquecer o seu conhecimento, no vídeo de hoje iremos falar sobre o Hip Rap Hop, o primeiro álbum de rap produzido por um grupo do Brasil. E antes de mais nada, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o vídeo tá muito bom e você pode acabar esquecendo, beleza? Já tô inscrito. Então bora lá. Já me inscrevi. Tudo começou em Bela Vista, São Paulo, ou pros mais íntimos, o bairro do Bexiga. Lá se conheceram os DJs Gibas e Cricri. Os dois sempre foram amigos e adoravam falar sobre música. E como toda garotada dos anos 80, eles tinham o costume de ficar trocando discos entre si. Grava esse nome, tá bom? Giba e Cricri. Esses caras aí, por mais que a gente não ouve falar desses caras, eles foram peças chaves importante na história do rap. Meu, é que eu falei, cada curva que você dobra ou vira na estrada do rap nacional é uma surpresa nova que é nos apresentado. Por isso que é muito importante ter esse carinho e ter esse respeito, porque isso é mais que música, como eu falei ontem, é uma cultura imensa que não tem como medir as dimensões disso, certo? DJ Cri tinha bastante intimidade com a música, pois quando moleque, ele fez parte da primeira geração de bateria mirim da escola de samba Vai Vai. E além dessa bagagem rítmica, com apenas 15 anos o garoto já rodava por Bela Vista, tocando nas pistas de dança. Já o DJ Gibas se amarrava em assuntos sobre equipamentos eletrônicos. Teve um dia que ele pirou quando viu de perto a bateria eletrônica Boss DR-110, que, na época, poucas pessoas tinham acesso aqui no Brasil.
Com uma grana que tinha reservado na poupança, ele pediu permissão à sua mãe para sacar, pois estava obcecado naquele equipamento eletrônico. Gente, só um adendo aqui. Em 2000 eu comecei a minha caminhada no rap e eu já sentia as dificuldades para poder se fazer um bom trabalho. Já via as dificuldades de se ensaiar, já via as dificuldades de gravar. Agora imagine, eu tô falando em 2000, tá ligado? Agora imagine esses irmãos lá em 1980. Imagina, meu. Você vê aí, ó, ele comprou um equipamento lá naquela época, certo? Imagina o valor disso, e imagina também a preciosidade que era isso aqui chegando no Brasil, certo? Meu, então assim, só quem de fato mesmo viveu e conviveu e sabe como é que o rap é sofrido, entende que o que esse irmão fez, ele colocou a vida dele ali, tá ligado? Ali foi posto a vida dele, ele entregou a vida dele nesse barato que ele acreditava de verdade, entende? Eu vi o Brau falar uma vez num podcast que o rap, ele judia bastante. O rap em si, ele castiga muito aqueles que ousa a querer fazer parte desse movimento, ousa a querer fazer parte deste mundo, que é o mundo da cultura hip hop. Porque só sobrevive realmente só os fortes. Se você entra de embalo, exemplo, hoje parece que tá mais fácil, tá ligado? Parece que tá mais fácil. Porém, os que são revelados hoje, os artistas que são revelados hoje, não dura muito tempo. Você tira aí pelo Mano Brown, a Família Racionais e tantos outros grupos, cara, são 30 anos, mano. 30 anos. Me fala um outro grupo dessa geração aí que durou 5 anos consecutivos. Não tem. Primeiramente, o Racionais foi astuto, certo? Eles não lançavam trabalhos, álbuns anualmente. Os caras já faziam um trabalho de 4 em 4 anos. Então, quer dizer, já é uma malandragem aí. E isso era do momento, era daquela época, entendeu? Hoje nós temos essa pegada de querer estar sempre mostrando e querendo sempre fazer mais, mas fazer mais para alimentar o próprio ego, não alimentar toda essa engrenagem que é a cultura, tá ligado? Que é o movimento hip hop. Então, meu irmão, como eu falo sempre, máximo respeito ainda é pouco, tá ligado? Vai por mim. E quando comprou a bateria, Gibas passou semanas estudando o equipamento até dominá-lo por completo. Logo depois, em uma resenha entre amigos, Guzula, um dos membros do Região Abissal, acabou escrevendo uma rima em cima do que Gibas e Cricri estavam produzindo. E a coisa ficou tão boa que eles decidiram mostrar para outro amigo do grupo, o Ataliba Man. O Ataliba tinha o costume de fazer paródias de... Só outro adendo aqui, o Ataliba, eu tive o prazer e a honra e a satisfação de conhecê-lo pessoalmente e poder apertar a mão desse irmão. Que esse irmão é muito... Ó, fala-se do Pepeu, fala-se de muitos outros irmãos aí da antiga. Mas o Ataliba também é tão importante quanto, tá ligado? Tão importante quanto. E eu tive a satisfação, eu tive a honra de poder apertar a mão desse irmão e perguntar por que ele estava um pouco... Naquela época ele já tinha afastado do rap. E naquela época, naquele tempo eu estava eufórico. O rap pra mim naquele momento eu não fazia outra coisa a não ser respirar rap, só respirava aquilo. Quando ele falou aquilo pra mim e para as pessoas que estavam junto comigo, que ele tinha parado, que ele resolveu tocar a vida, aquilo me deu um aperto no coração. Eu falei, mas como alguém consegue abandonar isso? Assim, não é que ele abandonou por completo. A velocidade que ele vinha, ele brecou. Falou, não, pera aí. Se eu não parar para cuidar dos meus filhos, da minha família, vamos passar fome. Certo? Porque ali a gente quer, como eu falei, a gente quer ganhar dinheiro sim com rap, mas a gente quer ganhar dinheiro com rap, aquilo que é nosso, aquilo que é suado, tá ligado? A gente não quer passar por cima de ninguém e também não quer também aí ficar ostentando uma vida que a gente não vive. Entende? E o Ataliba é nessa pegada. Então ele teve uma escolha, ele fez uma escolha. Assim, anos depois, uma década e meia depois,
eu tive que fazer a mesma escolha. Ou eu dava um break na velocidade que eu vinha no rap, ou os meus iam padecer. Porque já estavam sofrendo, cara. Por causa do meu sonho, tudo e todos da minha família, ao meu redor, girava em prol desse meu sonho. A grana que eu pegava, o salário que eu pegava, e não era, nossa, que salário, era dividido, pô. Era dividido entre a música e minha família. E a minha filha tinha acabado de nascer. A minha filha mais velha que eu tenho aqui em São Paulo tinha acabado de nascer. Entendeu? Ela era pequenininha ainda. Então eu via que era BO, era complicado e sonhava que um dia acertava boa, mas eu queria acertar boa sem ter que me vender, sem ter que passar por cima de ninguém, entendeu? É cruel, irmão. É cruel. Vou falar, o rap me trouxe muitas dores, mas também me trouxe muitas alegrias. Mais alegrias do que dores. Me deu oportunidade de fazer dinheiro? Deu oportunidade. Não me deu oportunidade de fazer dinheiro assim nos palcos como todo rapper sonha. Mas me abriu portas para que eu pudesse trabalhar e desenvolver aquilo que eu sabia e sei aplicar bem. Entendeu? Que é a música. Enfim, muita história, cara. Por isso que eu escolhi fazer esse tipo de trabalho, tá ligado? Isso é minha vida. Como eu falei antes, eu respiro isso. Ainda respiro isso. Vou parar sim um dia com rap, mas pode ter certeza, o dia que eu parar com rap, eu parei com tudo. Parei até mesmo de respirar. Vai por mim. Músicas que já existiam, pra fazer graça e se divertir entre eles ali que já eram todos amigos. Quando eles disseram que estavam produzindo rap, o Ataliba ficou sem entender muito bem do que se tratava. Ao explicarem que era música e que o Guzula estava cantando, ele ficou totalmente desacreditado, pois, na cabeça dele, só podia fazer música quem era músico. Quem sabe de acordes, escala musical e essas coisas de músico, né? Mas, ao ouvir a música Falo Gíria, a tal composição de Guzula, suas definições de músico foram totalmente atualizadas, e logo se inspirou a compor a música Sistemão. Nessa brincadeirinha de fazer música, porque para eles, na época, tudo aquilo não passava de uma grande diversão, se juntaram DJ Cri, DJ Gibas, MC Guzula, Adilcinho, Bafé, Ataliba Man e o tecladista Marcelo Maita. E dessa união nasceu o grupo Região Abissal. Mesmo no comecinho, Só quem viveu essa época aí sabe, tá ligado? Só quem viveu essa época aí sabe do sofrimento e das alegrias. Só falou de monstros. Claro, como eu falo, como eu sempre venho dizendo, tem monstros conhecidos e tem aqueles monstros que tá à base, abaixo desses monstros conhecidos. Abaixo no modo de falar, que não é tão conhecido quanto esses que eu sempre venho citando. Taíde, Gog, Dexter, Brau, Racionais MCs no caso, né? E tantos outros. Tipo, em Brasília também tem uma porrada, em Hortolândia tem uma porrada, Campinas tem uma porrada. Então, quer dizer, todos esses caras que eu falei, esses lugares que eu falei, tem rappers que se despontaram e destacaram. E até hoje, querendo ou não, eles ainda estão aí fazendo barulho. Só que sobre essa base, entendeu? Esses irmãos aí que acabou de passar agora, é a base. Uma das bases, não vou falar que eles são a base sozinho em peso, mas é uma das bases. Meu, esse alicerce, ele é um alicerce forjado na rocha, tá ligado? Foi forjado na rocha de uma forma que não tem como desabar, irmão. Pode vir o terremoto que for. Não derruba, não tem como. Essa arte veio para ficar e fazer história, entendeu? É tanto que nenhum outro estilo musical nos representa tanto quanto o rap. Não tem. quando o rap nacional era ignorado pelas mídias brasileiras, o Região Abissal passava dias fazendo música na casa do Gibas, que havia improvisado uma espécie de home studio com a bateria eletrônica que ele tinha comprado. Hoje em dia é meio que normal a galera improvisar um estúdio de gravação dentro do próprio quarto, mas não podemos esquecer que estamos falando de 1980. Época onde os artistas eram totalmente dependentes das gravadoras para produzirem uma música de qualidade alta. Outro BO, outra dificuldade, tá ligado? Era sangue, era raça, era vontade mesmo, tá ligado? Você vê. Não tinha outra coisa, não tinha porquê, não tinha outro motivo que nos fazia passar por cima do nosso próprio orgulho, tá ligado? Passar por cima dos nossos sonhos, da nossa carreira de trabalho que a gente poderia conquistar naquela época. Eu tô falando a gente, mas eu entendo. Quando falam deles, eu me sinto lá.
por mais que eu peguei uma fase já bem mais tranquila, e a rapaziada de hoje pegou mamão com açúcar, cara, pelo pouco que eu passei, pelo pouco que eu sofri, porque o meu sofrimento diante do sofrimento deles não é nada. Então eu entendo, eu compreendo e eu sinto a dor, entendeu? Deles lá em 1980. Muito louco. Isso, inclusive, foi um dos maiores destaques do Região Abissal, pois quando todos os outros grupos estavam rimando em cima de batidas gringas, que já estavam prontas e cheias de direitos autorais, o Região Abissal produzia seus próprios beats, o que agregou demais na cena, já que Gibas recebeu em sua casa produtores como KLJ e Ed Rock, para aprenderem e compartilhar informações entre si. Bom, apesar de ainda não terem um disco, o Região Abissal buscava fazer seu nome nas ruas, tocando literalmente nas esquinas de Bela Vista. A notoriedade do grupo tomou uma proporção ainda maior quando, em 1984, chegou aqui no Brasil um filme que serviu de inspiração para toda uma geração do hip hop. Eu tô falando de Beat Street. Imagine criar um... Louco, né, meu irmão? Sem palavras. Assim, é um túnel do tempo, tá ligado, irmão? É pegar vocês pela mão e apresentar toda essa arquitetura, toda essa arte, toda essa, como eu posso falar, toda essa majestade, toda essa história. Opa, calma aí. Toda essa vida, entendeu? Porque, meu, a gente olha hoje pro rap, fala a respeito do rap hoje, e nós entendemos que nós estamos no céu, cara. Entende? Hoje, falando de rap, nós estamos no céu, porque ali sim, irmão, ali era testado, ali o teste era a base do ferro e fogo, tá ligado? Ali não tinha boi, ali não tinha essa ideia de falar, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Não, lá é vai ou racha, irmão. Ou você tá com a gente ou você cai fora. É complicado, irmão, mas é isso que me fortalece e me faz ter orgulho a cada momento do que eu represento hoje, tá ligado? Do que eu faço pelo rap, e não é nada. É só a minha contribuição. E o rap nem pede, o rap nem precisa disso que eu tô fazendo. Mas eu escolhi fazer por minha livre e espontânea vontade, como eu falei. Sem isso, não tem como. A minha vida não faz sentido, tá ligado? Não tem significado. Inspiração para toda uma geração do hip hop. Eu tô falando de Beat Street. Uma informação de valor para a nossa cultura do hip hop é que, sabe o Milton Salles, o cara que foi responsável pelo sucesso do Racionais MCs? Então, no dia do lançamento do filme, Milton Salles simplesmente pegou uma Kombi, colocou um gerador de energia, ligou uma caixa de som e uns tocas-fitas e saiu pela cidade anunciando o lançamento de Beat Street nos cinemas. Só pra contextualizar melhor, principalmente pra galera mais nova que assiste a gente aqui no canal, antes da chegada desse filme, as coisas já estavam acontecendo aqui no Brasil. E a São Bento já estava sendo ocupada pelas pessoas que pavimentaram o hip hop nacional. Porém, é aquilo, né? Sem muitas informações sobre o que de fato estava acontecendo em São Paulo. Foi como a Andresa disse, a mídia brasileira não dava tanta atenção pra cultura que rolava nas ruas. Então, quem passava pela São Bento e via um bando de pessoas com umas roupas largas se movimentando estranho, achavam logo que era alguma coisa da moda ou sei lá o quê. Só que... Outro bagulho da hora também que eu vejo entre a rapaziada, não tô falando do meu tempo lá e nem depois de mim, quando eles falam do rap, da história do rap, eles contam da São Bento pra cá. Mas vocês observaram que há muita história antes da São Bento. A São Bento, ela só é um ponto ali nessa curva, tá ligado? Um ponto nessa estrada, certo? Por isso que é importante. A gente, no meu tempo, quando eu falo meu tempo, parece que eu vivi muito lá atrás. Mas na época que eu tava na ativa, cara, a gente falava muito sobre o rap e se dava muito valor. Quanto mais você sabia a respeito do rap, do que você fazia, mais credibilidade você tinha. É tanto que eu tinha uma pasta, cara, que cheio de documentos, cheio de xerocados da história do rap, porque eu sempre corri atrás, sempre tentei me informar, certo? Hoje não, hoje tá fácil, hoje dá um Google aí, você acha uma porrada de respostas e questionamentos de pessoas em respeito da história e como o rap surgiu, como o rap chegou até aqui, do sofrimento, tá ligado? Então hoje tá tudo mastigado, pô. Mas naquele tempo ali era complicado mesmo, pra cacete. Só que não, galera. O que estava acontecendo pela São Bento era hip hop na sua mais pura essência. Simplesmente o início de uma nova
nova era aqui no Brasil, tanto na indústria musical, por conta dos raps e dos DJs, quanto na área da moda, área das artes plásticas e várias outras vertentes que essa cultura das ruas influencia direta ou indiretamente. Portanto, ajudar a divulgar o lançamento do filme sem receber absolutamente nada pra isso, torna Milton Salles uma das pessoas que foram importantes para a história do hip hop brasileiro, porque esse filme de fato ajudou a definir e consolidar a movimentação que estava acontecendo pela São Bento. Ah, mas o que o Região Abissal tem a ver com Beat Street? O que tem a ver com o Ah, filme? é verdade. O que acontece é que quando o filme chegou aqui no país, a Rayovac fez uma promoção onde a pessoa trocava suas pilhas usadas por um ingresso no cinema. Nisso, Falando do Milton Salles, né? Muita juventude, muita rapaziada aí não sabe quem é, né, meu? Tudo bem, ele veio, ele tá aí, vivo até hoje, mas é incrível, muita gente não sabe desse cara. Não sabe a importância que ele teve pro hip hop hoje, pro rap nacional hoje, tá ligado? Muita gente não sabe, cara, e isso se torna até um pecado, tá ligado? Na minha visão, gente, pelo amor, na minha visão. os garotos passaram o resto da semana caçando pilhas pelas ruas para poder assistir ao Beat Street. Eles se identificaram bastante com o filme e, por influência de uma cena, tiveram a brilhante ideia de lançar um show de caças-talentos por São Paulo. Nessa época, o DJ Gibas trabalhava como técnico de som e luz na Casa Bodega Bay, na Brigadeiro Luiz Antônio. Vendo que o espaço era perfeito para um caça-talentos, ele chegou até o dono do local e pediu permissão para organizar um clube do rap que aconteceria toda segunda-feira. Com a permissão concedida, eles foram até São Bento procurar saber quem gostaria de participar desse encontro de artistas. Além desse convite de boca, Márcia e sua irmã fizeram um ótimo trabalho de divulgação ao publicar. Eu não sei se o clube do rap que ele falou é eu mesmo, mas eu tive também a honra de poder colar no clube do rap por uma ou duas vezes. Não sei se é o mesmo, tomara que seja, mas pela estrutura da época que eu fui, tem cara que sim, porque era só os nego velho. Não é esse oba-oba de hoje, mas era só os nego velho, só os monstrão. A inauguração do Clube do Rap nos jornais. O trabalho de divulgação que essas mulheres fizeram foi tão absurdo que no dia da inauguração o clube contou com a presença da SBT, O Cidadão, da TV Gazeta, da Folha de São Paulo e da TV Cultura, para documentar a grande movimentação de rap que estava rolando por São Paulo. O Clube do Rap, galera, assim como a estação de metrô São Bento, foi um dos acontecimentos mais importantes para o movimento hip hop no Brasil, pois além de difundir a cultura, praticamente quase todo MC ou grupo de rap da época teve sua primeira apresentação por lá. Até os caras do Racionais MCs tiveram que se apresentar no Clube do Rap para serem notados pelo público. A gente se encontrou na São Bento, né? O Brau e o Blue já tinha visto eu e o Ed Rock lá no Clube do Rap, na Brigadeiro Luiz Antônio. A gente foi fazer uma apresentação lá, eles também foram. Antes do hip hop, os gêneros que mais faziam sucesso É isso mesmo, tá vendo? Putz, pra mim é mais que uma honra, é sério. Estive lá. E olha que eu não sabia, tô descobrindo aqui com vocês. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tava colocando os pés dentro de um espaço que praticamente foi o berço. Foi o berço do fruto que era o rap que tava crescendo ali. Entendeu? Meu, você não tem noção, gente. É muito louco isso. É complicado tentar expressar para vocês o sentimento, o amor que eu tenho por isso, mas e a alegria de saber dessas coisas, a alegria de, pô, eu fiz parte disso. É claro, o rap, ele tá na história e muitos que passaram por ele também tá na história. Não vão contar a minha história junto ao rap, entendeu? Mas eu tô bem com isso. Isso tá tranquilo. Só de fazer parte, só de querer, cara, ser um grão de areia na massa que compõe esse tijolo, na cultura hip hop, no rap, para mim já é satisfatório. Porque eu sei, eu não preciso provar para ninguém que eu estive e que fiz parte e que faço parte desse rap que nós conhecemos hoje, que chegou até aqui, entendeu? Não preciso. Quem precisa realmente saber disso sou eu. E eu tava lá. Mano, vai pra minha memória, tá na minha memória. Se eu morresse hoje, morreria, puta, feliz pra caralho. Desculpa o palavrão. Mas morreria feliz mesmo, entendeu? Mesmo. Satisfação total, cara.
nas periferias do Brasil eram as músicas internacionais, de modo geral, o samba, MPB, o soul e o funk, no estilo do James Brown e Tim Maia. Com a popularização desses gêneros, para ser mais específico, o soul e o funk, foram surgindo na década de 70 várias equipes de som organizando bailes de black music. E dentre elas, é importante citarmos as equipes Cascatas, a Chic Show e a Zimbábue, pois na década de 80, com a chegada do hip hop que esteve diretamente ligado à cena dos bailes, essas equipes de som fizeram as primeiras gravações de rap no país. E até antes de se tornarem gravadoras, elas já deixavam alguns grupos se apresentarem perto do final dos bailes. Por volta de 1987, foram feitas várias reuniões por São Paulo, em pontos de encontro como no Clube da Cidade, na Avenida Paulista, na Estação São Bento e no Clube do Rap. Essas reuniões serviram basicamente para selecionar quais MCs fariam parte das coletâneas de rap que estavam para serem lançadas. E de fato, foram selecionados os melhores. Já nos primeiros discos de rap, o Brasil foi presenteado com o grande talento do Taíde, do DJ1, dos Racionais MCs, ND Naldinho, Sampaio. É claro que, lembrando a vocês, na época do lançamento desses discos aí, eu tinha aí por volta de 6, 7 anos, então, quer dizer, nem sonhava com isso aí ainda. Nem fazia ideia disso aí. Mas já estava traçado. O meu caminho já estava ao rumo disso aí, entendeu? Não tinha como me tirar mais desse trilho. Nem eu sabia, mas tive oportunidade. Cara, a vida é bela, tá ligado? Foi o que eu falei esses dias que o Sérgio Vaz falou. É duro, é difícil você acostumar a viver. Mas tem momentos na vida que você fala, pô, mano, valeu muito a pena viver até aqui. Tipo, vou dar um exemplo básico. O nascimento de um filho. Aquele momento ali é inexplicável, cara. Pegar o seu filho no colo pela primeira vez é inexplicável. É como ouvir ele falar a primeira palavrinha, é inexplicável, tá ligado? Não dá. Só quem é pai mesmo, entendeu? Consegue entender o que eu tô dizendo agora. É a mesma coisa do rap, cara. Pra mim é a mesma coisa do rap. Se você fosse morrer agora, morrer sabendo disso, que você fez parte de tudo isso, da vida dos seus filhos, dos primeiros passinhos, dos primeiros contatos com seus filhos e dos primeiros contatos com a música que você ama, cara, sua vida tá ganha. Não há dinheiro que pague, mano. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Paquil, MC Jack, Caroline, Código 13 e vários outros clássicos que fazem sucesso até os dias de hoje entre a galera que vive o hip hop. A única coisa chata disso tudo é que, mesmo uma dessas reuniões ter sido feitas no Clube do Rap, a galera do Região Abissal acabou ficando de fora das coletâneas. Mó sacanagem do cara. Mas é aquilo, né? Há males que vêm para o bem. Pouco tempo após o lançamento da coletânea, não qual grupo ficou de fora, eles tiveram a oportunidade de produzir um LP com a gravadora Continental. E em 1988 é lançado Hip Rap Hop, o primeiro disco produzido por um grupo de rap no Brasil. Uma informação engraçada sobre a produção do Hip Rap Hop é que, para que as músicas tivessem a qualidade sonora que o rap exige, o DJ Gibas arrumou uma briga muito chata com o produtor da gravadora Continental. Ué, mas como assim? O que acontece é que antes do Região Abissal, a Continental só produzia músicas do tipo sertanejo. E a referência que o Região tinha pra produzir rap era música negra, soul, um funk, com grave batendo no talo. Tipo de música pra testar o som do carro, tá ligado? Totalmente o contrário dos sertanejos que eram produzidos. No final de tudo, acabou que os graves do hip rap hop não ficaram 100% como o Região Abissal queria. Mas, de qualquer forma, esse LP nos rendeu 10 ótimos raps, como Alô Papai... Alô Papai! Só pra você ter uma noção, irmãos, do que ele tá dizendo aqui, a história é tão rica que esse grupo Lambsal, ele foi o primeiro grupo, por isso que eu tô falando a história do primeiro álbum de rap no Brasil. Esse grupo é responsável por lançar o primeiro álbum de rap, tá ligado? Você viu que eles, pela história que ele tá contando aí, você viu que eles foram meio que cortados, não foi selecionado para participar daquela coletânea lá. Entendeu? No qual o próprio Racionais saiu, o ND Naldinho também esteve, parece que, se eu não me engano, o Sampa Crio também, entendeu? Eles não tiveram ali, não foi selecionado. E isso, como para uns no momento foi negativo, para eles foi ponto positivo, porque ali eles tiveram força e energia o suficiente
Falar, tá bom, então vamos lançar nosso próprio disco. Já que não vou poder participar de um disco, vou lançar meu próprio disco. E assim foi feito, tá ligado? E é isso, cara. É isso. Isso é coisa que só o rap proporciona. Libere sua filha, faça sexo com sua menina. Litoral. Eu vou pra onde? Pro litoral. E Sistemão. Se for na valentia, na minha não se cria. Se não pegar na mão. Com o lançamento de Hip Rap Hop, o Região Abissal ficou ainda mais em evidência, pois até aquele momento, nenhum grupo tinha lançado seu próprio álbum. Quando saiu Sacou? É isso. Mano, louco. o disco do Região, se criou uma expectativa de que seria possível cada um ter o seu disco, né? Outra coisa também é o lance da faixa Alô Papai, que, por se tratar de Só a partir desse disco, os outros grupos tiveram a iniciativa de lançar seus álbuns solo, tá ligado? Mano, é só no rap. É que eu falo, não canso de falar. O rap, cara, tem umas histórias que se você conta assim, sem apoio, pode achar que você tá falando bobagem, tá ligado? Gente, pra vocês terem noção, acho que quase na vida de todos os rappers, vou falar da minha geração pra trás, eu não vou falar da geração atual, porque eu não tô atuando juntamente com eles, entendeu? Eu não faço a mínima ideia como funciona. Eu sei o seguinte, quando eu cheguei em São Paulo, você sabe quando você chega em São Paulo, aqui com seus sonhos, até você provar seu valor, as portas não abrem. E eu tive muita dificuldade de conseguir subir nos palcos e mostrar o meu trabalho. Tive dificuldade pra caramba. As pessoas não davam oportunidade, quando dava oportunidade era daquele jeito, com má vontade e tal. E só que assim, eu vim com um sonho e não ia desistir enquanto meu sonho não fosse realizado. Breve, tá? Isso é breve. Fiz amizade e tal com alguns grupos e tudo mais. E logo na sequência eu comecei, juntamente com o cara que me deu uma força, que me apoiou, que abriu as portas primeiro pra mim. Mas para abrir essas portas eu tive que fazer aquele agrado, tá ligado? Pôr aquela grana na mesa para ajudar no projeto e tudo mais, porque só assim, na verdade, eu comprei praticamente o meu espaço. Porque eu estava ajudando ele a montar os eventos dele, só que a contribuição que eu tinha, o meu retorno que eu tinha, era subir no palco e poder mostrar meu som. Entendeu? Então, querendo ou não, era um investidor daquele projeto. Então foi assim que eu consegui caminhar. Até um dia eu falar para mim mesmo, já que ninguém quer abrir as portas, não quer deixar eu subir nos palcos e mostrar meu talento, mostrar o meu trabalho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar as próprias festas. E se criando as próprias festas, não tem como você não cantar. Vou abrir a oportunidade para outros grupos, mas fomenta mais a cena, entendeu? Mas aí tá garantido que em todos os eventos que eu fizer, uma ou duas músicas eu vou apresentar. E assim foi por muito tempo mesmo, até abrir a oportunidade de trabalhar e ser remunerado pelo próprio rap. Pelo próprio rap, assim, porque o rap me abriu a oportunidade, abriu portas para que eu viesse trabalhar registrado para o rap, tá ligado? Rolou isso na minha vida. Trabalhei até onde deu, até onde fui feliz. Quando não deu mais, eu pedi para sair, mas para tocar a vida no rap, porque eu não queria me sentir preso. O CLT, o problema do CLT é isso, ele te prende. Mesmo que seja naquilo que você ama, a CLT tem esse dom de te prender. Infelizmente, mas prende. de um assunto tabu para a sociedade da época, a letra da música acabou recebendo críticas numa coluna de jornal. O grupo passou a fazer vários shows, mas não se iluda achando que alguém ficou rico. Pois diferente de hoje em dia, era impossível viver com o dinheiro do rap nos anos 80. Ainda mais se tratando de um grupo com 7 pessoas. Em 1990, 2 anos após o Hip Rap Hop, eles lançaram um álbum de 7 faixas, com o nome de Região Abissal. O segundo LP não fez tanto sucesso quanto o primeiro, mas a evolução que os caras tiveram de um disco pro outro, mano, o bagulho ficou de verdade. Pega a visão nesse flow da Taliba e do Guzula na música Miami. Essa é a história da vida de um cara comum que viveu trabalhando, cursou faculdade, chegou na idade e não tinha nenhum. Então
Ele era um cara competente, acordava cedinho, escovava os dentes, já ia pro trampo, batia o cartão pra pegar no batente. Mano, eu sei que pra juventude que tá vendo esse vídeo, pra rapaziada mais jovem, mais nova, tá achando nada a ver, né? Falar que coisa fraca. Mas, irmão, vai por mim. Se você faz o que faz hoje, é graças a esses caras. Cara, assim, eu tive o desprazer de... E, claro, esses caras foi cobrado, não sei o nome dessa rapaziada. Mas foi grupo jovens, que menosprezou os dinossauros. Porque eles, essa rapaziada, vieram, montaram a CRIO aí, montaram como é que eu posso falar? Uma posse, e começaram a fazer dinheiro, começaram a vender shows, começaram a viver bem, a ganhar muita grana, começaram a ostentar, e teve o desprazer, teve a deselegância, no caso, de fazer um vídeo falando mal dos antigos, porque eles naquele momento estavam faturando muito, fazendo muita grana, e meio que debochou dos caras, dos antigos, entendeu? Dos monstros. Eles debocharam, falaram, ó, segundo eles, nós chegamos agora e estamos fazendo dinheiro, estamos ricos. Os caras lá atrás, entendeu? Desmereceu. Porque realmente os caras lá atrás, muitos não têm, muitos voltou a trabalhar, muitos trabalham, são poucos que sobrevivem da arte. São poucos que foi para uma oficina da aula de ensinar rima. São poucos que foi para uma oficina ensinar a discotecar. São poucos que foi para oficina ensinar a fazer passos de break. E poucos que ensinam a grafitar, que escolheu isso como profissão. Teve que procurar a voltar pro trampo normal, entendeu? E esses caras veio e falaram isso. Mano, você não tem noção o peso que isso deu, o problema que isso deu. Pessoal da Zona Sul, os antigos, os antigos assim, intermédio, tá ligado? Intermédio ali. Os caras cobraram feio. O cara teve que pedir desculpa. Ficou feião, ficou queimado. Não vou falar o nome porque não vale a pena falar o nome dessas pessoas, entendeu? Só lamento, cara. E isso aí é o desrespeito. Isso é o desrespeito. E essas pessoas não têm o meu respeito, entendeu? Se cruzar meu caminho, eu passo reto, entendeu? Se atravessar, eu passo por cima. Porque são pessoas que desmereceu algo que ele... Nem sei se vira mais, nem sei se eles fazem, mas nem acompanho, na verdade. Nem sei como é que é o trabalho desses caras. Mas tirou um barato com uma coisa que nós lá atrás, colocando eu lá, que os dinossauros, os nossos pais do rap, fizeram com todo o amor, com todo o carinho, com todo o sofrimento, com todo o suor, com todo o sangue e lágrima, para alguém vir hoje, né, nos dias lá atrás, vir falar que ganha mais dinheiro e tá mais rico que os caras lá atrás. Pô, pelo amor, né, mano? Sacanagem. Pensava em ser um fora da lei, até que um belo dia ele encontrou um DJ. O DJ aconselhou o negro, contando um segredo do canto e da dança, o prazer de existir que mudou sua vida a partir dali. Apesar de não ter feito tanto sucesso, esse álbum segue sendo relíquia pro rap nacional. Primeiro, por ter sido o primeiro disco gravado com tecnologia digital. E segundo, por ter popularizado o lendário Atelier Studio, onde, na década de 90, quase todos os grupos da época gravaram seus raps por lá. Infelizmente, galera, tudo que é bom dura pouco. O Região Abissal se separou e voltou com outra formação mais 2 vezes. E na terceira, o fim foi definitivo. Havia muita discordância entre a rapaziada do grupo e, juntando o fato de que quase não rendia grana, ficou impraticável pra eles continuarem fazendo rap. E com o fim do Região Abissal, cada um foi seguindo sua vida. 1993 foi um ano quente para a cena do rap nacional. Foram mais de 40 discos lançados, como Gabriel Pensador, Raio X do Brasil, do Racionais MCs, e, como eu já disse, mais de 40 discos lançados. 93, ainda era muito pequeno, muito pivete ainda. Não sei, estaria talvez com os meus 10, 12, não sei. Tava muito novo ainda, não tinha ainda me inteirado. Já ouvia algumas coisas. O Naldinho tinha chegado pra mim, só que eu não sabia que era rap, entendeu? O Naldinho foi um dos primeiros que chegou pra mim, isso eu tenho certeza.
Nessa época, o DJ Cricri estava trabalhando como produtor na gravadora da Zimbábue, e quando apresentou o som da Taliba pro presidente da empresa, eles logo incluíram o MC na coletânea Algo a Dizer Volume 1. Tempos depois, a Taliba assinou um contrato de 3 anos com uma gravadora multinacional, mas apesar do talento para compor música, essa oportunidade foi graças ao DJ Cri, que entregou uma gravação do Ataliba nas mãos de um produtor caça-talento no Atelier Studio. E depois de muito trabalho com o DJ Cri e Grandmaster Duda, em 1994 sai o disco Ataliba e Afirma. O álbum contém 12 faixas. Esse eu tive o prazer de escutar. Tive o prazer de ter também na Imons. Puta trabalho. Dentre elas, Não Pare o Scratch. Não pare o scratch, que ninguém pode dormir, ninguém pode vacilar. Em tempo de eleição se liga, vou te ligar. Feminina. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. E Política. Política, nossa vida, mas ficando crítica. Política foi uma das músicas mais trabalhadas do disco. E o trabalho foi tão bem feito que, em 1995, seu videoclipe concorreu ao prêmio de melhor do ano pela categoria Rap no Festival MTV Video Music Brasil. Em 1996, a Taliba rompeu com um contrato que havia assinado, pois não concordava muito bem com o jeito que a gravadora queria produzir suas músicas. Além desse conflito de interesses, nessa época, a pirataria estava crescendo cada vez mais no Brasil e isso meio que o desanimou de fazer rap. Bom, apesar do fim da carreira musical de Ataliba e Afirma e do Região Abissal, suas músicas continuam servindo de referência. Não é só isso, mas enfim, tá valendo. Não é só isso. Sacou? É porque a vida, ela vem nos chamar, tá ligado? Responsabilidade. Não que não tinha responsabilidade, tinha. Jovens, cheio de sonhos, cheio de lutas e dedicações, porém, a vida real de fato estava chamando. E aí, se você não conseguiu fazer algo relevante até aquele momento, no momento você teria que dividir. Você não conseguiria mais dar 100% para aquele seu sonho, tá ligado? Você ia ter que ver aí quantos por cento você ia depositar no seu sonho e quanto você ia depositar na sua vida pessoal e particular. Porque a idade vai começando a chegar, tá ligado? A vida vai começando a cobrar. A vida vai falando, mano, e aí? Qual que é? Tá demorando para virar isso aí. Não quero que você pare, mas também não quero que você fique 100% só se dedicando a isso aí. Porque temos que viver. Temos que sobreviver. E quando você tem dependentes, fodeu. Infelizmente, muitos que eu vi, tive o desprazer. Eu falo desprazer pelo fato de ver os irmãos ter que desistir do seu próprio sonho, tá ligado? Porque não é o que eu queria. Vezes desistir. Hoje, como eu falo, né, talvez eu esteja quase na mesma caminhada que eles. Porém, eu ainda me movimento, não aceitei, entendeu? Ficar fora do rap, porque, como eu falei, mano, não dá pra ficar. É tipo um peixe fora d'água. Só ouvir rap, pra mim, não me alimenta, não me sustenta. Eu tenho que ouvir, tenho que escrever, tenho que gravar, vocês estão percebendo que eu estou usando muita palavra tenho que, porque tenho mesmo. Eu necessito. E tenho que fazer alguma coisa para acrescentar para o rap. Novamente, o rap não precisa de mim para isso. Para nada. Porém, eu preciso, eu dependo. Eu respiro. Já falei isso. É como eu estou novamente falando tudo que eu já falei para vocês aqui. Eu vivo isso. Isso é minha vida. Isso, cara. Hoje minha vida ela é dividida. Entende? Mas é como se fosse 2 corações, entendeu? O rap é um dos corações que pulsa e pulsa forte. Certo? É complicado, irmão. Vou falar pra você, é complicado. Para os fãs de rap brasileiro. Em 2017, a Red Bull produziu um documentário reunindo alguns representantes do rap nacional para falar sobre a influência do disco Hip Rap Hop. E no mesmo ano, o canal Café Crime reuniu o papo de 62 MCs que recitaram a música Política, em homenagem ao Ataliba e Afirma. Recentemente, o Ataliba tá com 2 rappers disponíveis na internet. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês escutarem o som do cara.
Fala, meus abençoados. Tudo bem com vocês? Mano, vocês chegaram até aqui, então fiquem à vontade. Então, família, foi isso aí, entendeu? Esse foi o pessoal lá do portal Coisas que fez esse trabalho maravilhoso. Parabéns aí, os dois, tá de parabéns. Já sou inscrito, me inscrevi, vou até curtir. Opa, tô discutindo, não, curti, óbvio. E, meu, fortalece aí, galera, dá um apoio, dá uma moral aí pra eles aí. Vamos nos inscrever aí para poder manter a cultura hip hop viva. Porque de pessoas assim, dedicadas, pessoas que pesquisam, pessoas que buscam informações para deixar essa nossa história atualizada, tá ligado? E isso não vou falar que é só para juventude, não. Isso é para quem tem interesse. Quem tem interesse, procura que vai achar. Certo? Gente, de novo, eu só tenho a agradecer ao apoio aí da galera que tá dando essa moral para nós. Tá falando, mano, é isso mesmo, continua assim. Nós estamos precisando disso, é algo diferente. E eu que agradeço a vocês, entendeu? Eu que agradeço mesmo. Eu recebi, sim, alguns elogios e tudo mais, só que eu não deixo se levar isso ir para o coração não, tá ligado? Porque faço por amor, faço porque amo mesmo, de verdade. E ai de mim se não fosse o rap, ai de mim se eu não pudesse contar a história do rap. E se eu conto a história do rap é porque eu me sinto parte do rap, entendeu? Vivo isso, amo isso. Como eu falei, só vou deixar de falar do rap o dia que eu parar de respirar. Firmão? Gente, mais uma vez, obrigado a todos. Curte, comente, compartilhe, dê essa moral pra nós aí, tá ligado? A minha intenção com isso aqui não é dinheiro, a minha intenção com isso aqui é manter a história viva e mandem isso para mais pessoas que vocês puderem. Falou, tem um louco aí falando do rap, tem um louco aí ousando a contar a história do rap, entendeu? A tentar fazer a parte dele e manter essa memória viva, tá ligado? Como eu falei, eu vou passar, vocês também. Mas a história do rap tem que prevalecer. Tem que prevalecer. Certo? Muito obrigado, ficam na paz. Até a próxima. Porque você tá ligado, né, gente? Não dá pra parar. É nóis, foi.